Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos debater a reforma tributária que está sendo discutida aqui no plano do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, quer dizer, tem um pré-projeto e para isso, para nós debatermos, para conhecer um pouquinho mais daquilo que está sendo efetivado como propostas, mudanças no regime tributário, temos aqui comigo, meu grande amigo, deputado estadual Giuseppe Resgo, pelo Partido Novo, que vai nos falar um pouquinho, e ele que está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido de avaliação de todos os pontos dessa reforma tributária, né? Então ele tem muito a nos dizer, informar o que está se pretendendo fazer aqui no nosso Rio Grande. De fato é que nós temos que ter uma reforma tributária, nós temos que ter mudanças, mas até que ponto essa reforma vai ser pertinente para o nosso desenvolvimento regional, nosso desenvolvimento de todo o nosso Rio Grande do Sul e para a nossa Santa Maria aqui. Então, de imediato, Resgo, te agradeço a tua atenção e a tua agenda de estar aqui com a gente. Eu sei que hoje, dada essa pandemia, está bem tumultuado, mas a gente fica muito feliz em contar contigo, que é sempre bom ouvir a nossa representação aqui da região, da nossa cidade, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né, aquilo tudo que a gente sabe que tu está fazendo pelo nosso município, pelo povo de Santa Maria, né, pela sociedade Santa Maria. Então eu te pergunto assim, essa reforma que está sendo iniciada, o processo de discussão, enfim, quais são as mudanças, quais são os pontos positivos, negativos que a gente tem lá para debater, discutir, ampliar, não fazer, enfim. Eu sei que tu está bastante empenhado em estudar isso. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá, então. Primeiro, antes de mais nada, te agradeço, Alexandre, o convite, a Janine também, que mandou uma mensagem para a minha assessoria me convidando. Eu acredito que essa reforma ela tem algumas ideias interessantes e ela tem outras que não tanto, que eu tenho criticado um pouco em público, eu tenho comentado também com a Secretaria da Fazenda. A gente tem que contextualizar toda essa situação, né? Nesse momento, em agosto de 2020, o Rio Grande do Sul passa por uma das maiores crises financeiras que já passou. Nós já estávamos com problemas financeiros graves, com tentativas de alterações e melhorias e mudanças, e com a pandemia a situação ficou simplesmente muito pior do que se imaginava que se estaria. A reforma tributária, quando a gente fala em reforma tributária em tese, a ideia sempre é para trazer melhorias para o setor produtivo e simplificação e facilitação, desburocratização, modernização, para o cidadão poder também ter uma noção melhor e mais fácil de como pagar os impostos e impostos que sejam mais racionais. Essa é a ideia em tese sempre de uma reforma tributária. O grande problema que eu vejo dessa reforma tributária proposta pelo governo Eduardo Leite é que ela não vislumbra simplesmente desburocratização e simplificação, tanto que ela esquece muito disso. A reforma tributária está sendo chamada de reforma tributária num primeiro momento porque é um nome um pouco mais aceitável hoje em dia. A gente gosta de ouvir o termo reforma tributária. Só que a grande verdade é que essa reforma tributária é uma grande reorganização de alíquotas de ICMS para tentar manter a arrecadação do governo. Esse é o objetivo dessa ideia que o governo está trazendo agora. A gente não pode esquecer que lá em 2015, lembra? Lá em 2015, quando o Sartori recém tinha tomado posse, ele falou que precisava de um aumento temporário de impostos, lembra? Lembro, e foi uma discussão briga muito mais acirrada que é hoje, né? Foi uma briga muito forte porque o Sartori ele teve a hombridade e a coragem de falar a verdade, que ele queria um aumento de impostos temporário para poder aumentar a arrecadação do governo e ter uma tentativa de fazer o ajuste fiscal. Esse aumento temporário do Sartori ia acabar em 31 de dezembro de 2018, lembra? Claro. E depois da eleição, portanto, depois de eleito, então, o Eduardo Leite tinha ainda esses alguns meses de aumento temporário. O Eduardo Leite passou na Assembleia Legislativa, conversou com todas as bancadas e solicitou a todos eles
algo que ele tinha prometido na campanha, que ele precisava de mais 2 anos de alíquotas majoradas, ele precisava de mais 2 anos de aumento de impostos temporário. E lembrem, esse imposto aumentou a gasolina de 25% para 30%, a energia elétrica de 25% para 30%, todo mundo aí que paga conta de luz, só vê lá quanto que aparece destacado de ICMS, aquilo lá é 30% do valor da energia elétrica. O combustível, só ir no posto de gasolina, o que pagar de gasolina, pagou R$100 não abastecer o carro, R$30 pode ter certeza que é ICMS e antes era 25. Aumentou em telecomunicações e aumentou para as bebidas também, e aumentou a alíquota base de 17 para 18, ou seja, tudo aumentou e era para ser temporário. Essa era a grande ideia. O Eduardo Leite, então, tendo esses 2 anos, a alíquota vai acabar agora, dia 31 de dezembro deste ano, de 2020. Sim. E aí qual que é a ideia de mestre, a sacada de mestre que ele faz? Ele fala, não, pera lá, eu não vou descumprir mais uma promessa de campanha, porque ele já descumpriu algumas outras, né? Falou que ia fazer maravilhas no governo e viu que não é bem assim, era só ajustar o fluxo de caixa, era só tirar a bunda da cadeira. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Não é tão fácil arrumar um estado com problemas financeiros tão graves. E aí ele percebe que com a queda das alíquotas agora no final do ano, com a redução automática que vai acontecer dos impostos no final do ano, ele vai se ver com um pouco menos de dinheiro ainda do que o governo já tem. E aí qual que é a proposta dele? Fazer uma reforma tributária, fazer um rearranjo das alíquotas, que vai deixar essas alíquotas caírem, vai deixar cair a da gasolina, da energia elétrica, das bebidas, das telecomunicações, e vai aumentar em diversos outros lugares. E aí o problema é que ao invés de ele ter um imposto temporário, que esse nosso imposto agora é temporário, ele vai tornar permanente esse aumento de impostos. Esse é o problema. Porque se ele fala que não quer perder a arrecadação do momento atual, ele está querendo tornar permanente esse momento atual, que é um momento de excepcionalidade, é um momento que deveria acabar. E aí ele aumenta os impostos na carne, no arroz, no feijão, no gás de cozinha, no transporte intermunicipal, aumenta no IPVA, aumenta no ITCD e joga a conta para a população mais uma vez. Esse é o grande problema da reforma tributária, essa é a minha grande crítica a ela por conta da consolidação e porque a gente tem que entender o contexto disso tudo. Não é simplesmente vamos reajustar, não. Pera lá, a gente está com um aumento de impostos temporário, que vai acabar no final do ano. E isso pode consolidar, e essa é a minha primeira crítica a essa ideia de reforma tributária. O que tu está dizendo também, que é uma coisa bastante pertinente para quem está nos ouvindo, é que isso aí não pode ser também catalogado como uma questão de uma reforma. É só um ajuste de alíquotas, pelo que tu está nos fazendo um grande resumo, né? Porque tem uma ou outra coisa ali que eles vendem como simplificação e tem uma ou outra coisa ali que verdadeiramente são demandas que o setor produtivo pede há bastante tempo e quer melhorias. Vou dar um exemplo para não ser injusto com o governo, que eu acho que a gente também aqui tem que trazer os pontos positivos. Um ponto que eu acho que já deveria ter sido feito pelo governo há muito tempo e não foi feito ainda é a extinção do diferencial de alíquota do imposto de fronteira. Os comerciantes chamam de DIFA ou DIFAL. Isso, é verdade. É que, por exemplo, se eu compro um produto para o Rio Grande do Sul e não existe um similar no Rio Grande do Sul e eu compro de fora, e quando eu recebo esse produto aqui, se existe uma diferença entre a alíquota de imposto do estado que vem e do Rio Grande do Sul, eu tenho que pagar a diferença para o estado. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul o ICMS é 18% e eu compro do estado que o ICMS é 12%. Quando esse produto entra aqui, eu tenho que pagar a diferença, o diferencial de alíquota, esses 6%. Para empresas do regime geral, não tem problema porque ele pega esse valor que ele pagou e ele se credita, ou seja, esse imposto que ele pagou, ele pode utilizar para depois pagar menos quando ele tiver que pagar aquele imposto para o governo. Já empresas do Simples, quando ela compra, ela não tem como fazer o creditamento daquilo. Ela tem que pagar, né? Ela não tem como guardar aquele valor, aquele crédito que ela tem com o governo, então ela acaba pagando isso, é um custo. Para os empresários do Simples isso é muito bom. O grande problema do governo prometer isso é que o DIFAL já está em debate no STF e já está 4-1, já tem uma votação que está 4-1 a favor da extinção desse pagamento, ou seja, o governo vai perder isso no STF uma hora ou outra esse ano ou ano que vem. Então não é uma coisa que o governo está dando como se fosse algo bom, como algo maravilhoso, ele está só aceitando que ele vai perder uma ação na justiça. Outro ponto que eu acho que em tese faz sentido é a questão que o governo fala de, como é que eu posso dizer? Ele quer fazer uma devolução de ICMS para a população, porque a população de menor renda paga muito mais imposto proporcional à sua renda, né? Se eu que tenho uma renda alta compro um saco de feijão, o ICMS que eu vou pagar ali é exatamente o mesmo de uma pessoa que tem a renda baixa que vai comprar o mesmo saco de feijão. É proporcionalmente pior para ele, porque como ele tem uma renda mais baixa, uma quantidade muito maior de ICMS para ele. E aí a ideia do governo é então passar a devolver um pouco de ICMS para essa população.
Em tese é algo muito bom, em tese é algo muito bonito, em tese é algo que funciona. Só que na prática, ao meu ver, isso vai criar todo um sistema de uma dificuldade muito grande para poder fazer a devolução, para fazer a apuração. Isso faz com que a população mais pobre pague mais caro pelos produtos, porque o governo quer aumentar o ICMS desses itens, né, e depois devolver um pouco, e eu não tenho certeza se vai compensar. Se vai aumentar em 30, 40, 50 reais o que uma pessoa de baixa renda vai gastar de ICMS no mês e ela vai receber 30 reais de volta, ela está tendo um prejuízo, né? Então tem que se fazer os cálculos. Enfim, esses pontos aí eu tenho minhas críticas, e eu tenho diversos outros pontos da reforma que aí sim não tem como entender, não tem como aceitar o que o governo está tentando fazer com a população, e eu acho que é injusto e é desonesto falar que é um simples rearranjo de alíquotas e que não vai ter aumento de carga tributária, porque não é verdade. Riesgo, assim, sempre na questão isso é um debate antigo que existe sobre o ICM, né? Sim. Que é um imposto, como se diz, que ele é de cascata, que todo mundo paga. Eu até também, um pouco diferente na tua tese, mas que vai ao encontro ao que tu falou, nessa questão da compensação do ICM para as pessoas mais pobres. Agora, uma coisa que, eu acho muito bom, se funcionar, eu também vejo crítica, como vai fazer para operacionalizar isso? A ideia é boa, tem um pouco de distribuição aí que todos os governos têm que fazer também. Eu sempre penso que nunca o governo pensa em também fazer essa distribuição para a classe média. Porque a classe média, tudo bem, ela até tem uma renda, é muito maior do que aqueles mais desfavorecidos, mas a classe média no Brasil em todo, há muito tempo ela vem pagando sempre a conta. Lá no fim do cenário atual, faz uma reforma, faz um meado de reforma, o que for, sendo federal, estadual ou municipal, quem vai pagar a conta é a classe média. E a classe média hoje, ela está muito soberba de pagamentos que, de repente, ela não ganha nada do governo. E até que ponto, então, também, não digo que é isso lá, de alguns produtos serem atendidos para a classe mais desprivilegiada, mas a classe média hoje, a gente está vendo agora, tu mesmo trouxe, a pandemia está trazendo, pessoas que tinham um padrão de vida estão diminuindo o seu padrão. Sim. Né? Então, a partir do ano que vem, essa classe média que sustenta todo, de uma forma ou de outra, dá para se dizer, que sustenta toda essa... a questão do nosso governo em si, de pagamento, de receita, ela vai ficar mais debilitada ainda. Eu não diria que o governo tem que fazer alguma ação positiva com a classe média, que tenha que dar alguma coisa. Eu acho que o governo tem que fazer uma ação negativa, sair da frente, cobrar menos, incomodar menos. Eu acho que essa é a função que o governo tem que fazer. Pode ser. E é muito verdade isso que tu trouxe, tá? Nesse projeto de reforma tributária do governo Eduardo Leite, que eu até fico um pouco, me incomoda um pouco dizer reforma tributária, porque não é de fato uma reforma tributária, né? É uma reorganização de impostos, de alíquotas e consolidação. Isso não é reforma, concordo contigo. Nessa ideia, depois eu tenho outro ponto para falar das alíquotas da reforma. Nesse ponto da classe média, o que tu falou é a mais pura verdade, porque o governo vai aumentar os impostos, vai aumentar a carga tributária, vai devolver um pouco para a população mais carente, que vai ser quem vai sofrer muito, mas vai ter uma população ali no meio, que é a classe média, que vai só aumentar. Para eles não vai devolver nada, é fato, sim, isso é fato. Aí, de novo, essa classe, eu não estou dizendo que é justo fazer com os mais pobres, eu concordo, mas agora nunca se fez e nunca se pensou nesse meio. É como pensar num time de futebol, tu só corrige a zaga e não pensa no meio campo, no ataque, enfim. Tu também tem que fazer algo. É que eu acho que o grande problema é que a gente, às vezes, parte de uma premissa que é certo tributar mais, taxar mais, aumentar imposto e cobrar mais mesmo. E se a pessoa não for pobre, ela tem que pagar muito imposto e tem que pagar... Ok, isso na teoria pode ser algo que é justo até. Mas quando a gente faz isso de verdade, a consequência imediata, aquilo que a gente não enxerga quando a gente faz a teoria da tributação é o seguinte: com mais impostos as pessoas consomem menos. Se a pessoa consome menos, as lojinhas vão acabar vendendo menos. Se as lojinhas vendem menos, elas precisam de menos funcionários. Se elas têm menos funcionários, tem menos emprego. Se tem menos emprego, tem menos consumo. E assim, num ciclo extremamente vicioso. Exato. Com a redução de impostos, a gente pode inclusive aumentar a arrecadação do governo, porque é o ciclo contrário. Se reduzem os impostos, se reduzem os custos, se facilita o processo de venda, as pessoas consomem mais. Tu, como economista, sabe muito bem nessa ideia dos ciclos, né? Sim. Então, o governo, às vezes, quando ele vem com essa proposta de aumento de impostos,
A consequência imediata é aumento de preços. Sim. Com o aumento de preços, muitos produtos que são de demanda elástica, ou seja, o que é uma demanda elástica? Quando a pessoa, o preço daquele produto influencia muito na hora que ela vai tomar a decisão de compra, né? Claro. Diferente do preço da energia elétrica ou do combustível. Acaba que eu pago a energia elétrica, né? Eu posso reduzir um pouco meu uso, mas eu preciso. Eu preciso, né? a gasolina, Entendeu? eu preciso, o transporte, eu preciso, não tem muito, isso é meio inelástico. Agora, cerveja no final de semana, comprar um refrigerante, isso é elástico, eu posso não comprar. E só para concluir o raciocínio, Perdão. Aumento de imposto, consumo reduz imediatamente, ou seja, a venda diminui e o pagamento de impostos diminui. Então o governo, às vezes, aumentando imposto, ele diminui a própria arrecadação. Essa é a burrice dessa situação toda. É o famoso tiro no pé. Tu pensa que tu vai ter... E o que tu está falando é muito correto do ponto de vista técnico, na questão de que aonde tem a incidência dessas alíquotas tributárias em relação ao ICM, são nos produtos elásticos. Que aí tu pega toda a população, e de novo vou voltar a dizer aqui o que eu já disse antes, né? Tu pega quem é que consome em demasia, um modo de dizer até exagerado, mas assim, é a classe média. Então ela vai pagar muito mais, vai retirar renda e volta a tua tese da questão que tu tranca o ciclo de fluxo de renda, tu não dá liberdade, né? Exato. A gente tu como eu, nós somos tão favoráveis à questão da liberdade econômica, tu fecha, tu não tem um Estado promissor de respeito às liberdades, de consumo, que seja produtivo, etc. Né? E tem uma maneira muito boa do governo aumentar a sua arrecadação, que talvez seja a mais eficiente e a que sempre deu resultado e sempre deu certo, que é o aumento da atividade econômica, é o crescimento do PIB, é o crescimento da economia de forma geral. Existe uma forma de aumentar a arrecadação do governo sem aumentar impostos, que é simplesmente permitir que a economia cresça. Em épocas de crescimento econômico, as empresas vendem mais. Se as empresas vendem mais, por óbvio que elas pagam mais impostos e o governo arrecada mais. Essa é a forma do governo arrecadar melhor. E para isso a gente não consegue fazer isso criando um ambiente de negócios desfavorável. Por isso que a reforma tributária tem essa tese, né? Não, vamos criar um ambiente de negócios mais favorável, vamos desburocratizar, vamos simplificar. Por quê? Porque fazendo essa reforma e permitindo mais facilidade para se trabalhar, as empresas vão acabar crescendo. O problema é chamar de reforma tributária algo que é um simples aumento de imposto. E isso pode fazer com que seja um baita tiro no pé, como tu mencionou, porque um aumento desses itens, um aumento desses impostos, vai fazer com que se reduza a atividade econômica, se dificulte o trabalho aqui no Rio Grande do Sul, e aí reduza a arrecadação do governo, e ele pode tomar uma ideia genial, que é aumentar mais impostos depois para tentar cobrir, e isso vai fazer com que o Estado entre no buraco. É por isso que eu sou assim, extremamente crítico dessa situação toda, sabe? Como é que a gente vai sair desse buraco, desse problema todo aumentando imposto? E é imposto em itens básicos, como eu mencionei, é no arroz, é no feijão, é na carne, é no gás de cozinha, é no IPVA, é no carro, olha a tese, né? O governo do estado fala assim, como aquelas apresentações muito bonitas e muito pomposas do governo. Não, nós temos que levar adiante a tese tributária de taxar menos o consumo e mais o patrimônio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos taxar os patrimônios, que é o IPVA, o imposto de propriedade de veículo automotor, e o ITCD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação, que é aquele imposto que se paga quando se faz um inventário de uma pessoa que faleceu. A pessoa faleceu, para transmitir os bens, né, a transmissão de bens, tem que pagar um imposto para o governo. E aí com essa tese, o governo do estado vem e fala o seguinte, assim a gente vai tornar mais justo. Aí a população que tem menores rendas, pessoal que tem a renda mais baixa, acaba que o consumo vai pesar menos, porque normalmente essas pessoas gastam muito dos seus salários com o consumo e pouco com o patrimônio, e as pessoas mais ricas vão acabar pagando mais o seu patrimônio, o que é uma grande mentira, sabe por quê? Porque o Estado ele tem pouquíssima margem de manobra numa reforma tributária, ele não pode fazer muita coisa. Não é que nem uma reforma tributária a nível nacional, por exemplo, a PEC 45, a PEC 110, que reajustam os impostos, extingue um, cria outro, junta 2, 3, 4, faz uma grande mudança de todo o sistema. Não, no Estado não pode. Claro. O Estado tem que seguir todo o Código Tributário Nacional, que diz, no Estado os 3 impostos são ICMS, IPVA e ITCD. Esses são os impostos e eles vão ser cobrados dessa maneira e as alíquotas vão ser entre essa faixa e essa faixa. E é isso, o Estado não pode fazer muito mais do que isso. E aí o que ele faz? Ele aumenta o imposto que, em tese, vai pegar o patrimônio das pessoas ricas. Qual que é esse imposto? O IPVA. Só que, convenhamos, IPVA hoje as pessoas já pagam até os 20 anos de idade do veículo. Se eu faço a proposta que o governo está propondo o seguinte, tu vai pagar agora IPVA,
além de ser 3% do valor do veículo, agora vai ser 13,5% do valor do veículo, ou seja, todo mundo vai pagar 0,5% a mais, o que, comparando, né, de 3 para 13,5%, é um aumento de 16%, e por 40 anos. Só que me diz uma coisa, Alexandre, quem é que tem carro de 20 a 40 anos? Sim. Com 20 a 40 anos de idade, é uma pessoa rica que tem um carro desse ou é uma pessoa com a renda mais baixa? Obviamente é a pessoa com a renda mais baixa. As pessoas que têm carro velho, ou é porque é colecionador, ou porque o carro velho é mais barato. Sim. O carro velho não conseguiu fazer a troca. Ou não quer pagar o IPVA. Por isso que conseguiu até ter um carro. A pessoa às vezes tem uma renda baixa e ela faz, é um pintor, um garçom, é um motorista, é um freteiro, é um pedreiro, enfim, e ele precisa do carro para se deslocar para o trabalho dele. O que ele faz? Ele escolhe um carro um pouco mais velho para não pagar o IPVA, porque é um carro mais barato. Só que agora o governo quer fazer o quê? Ele quer taxar o patrimônio dessas pessoas, que é o veículo, dizendo que é justiça tributária porque vai tributar os mais ricos que têm patrimônios, o que não faz sentido nenhum. Isso vai taxar mais ainda as pessoas com mais baixa renda. Então é assim, mais um problema dessa ideia de reforma tributária. Eu estava pensando assim, esse teu exemplo que tu trouxe na questão dessa reforma, dessa mudança, vamos dizer assim, na questão do carro é bastante discutível. Mas assim, Resgo, assim, nosso papo está muito técnico e tal, mas assim, vamos pegar uma cimentinha lá da política. Como é que tu está vendo? Eu sei que tu abraçou essa bandeira, né? Lá no parlamento, discutir e tal, e tu faz essa discussão com teus pares, né? Enfim, com a sociedade. Mas e os outros, né? A questão dos movimentos políticos lá dentro da Assembleia, eles estão indo, vamos dizer assim, nessa tua tese, ou como é que tu percebe isso? Sim. Eu sei que agora está um fenômeno um pouco diferente, até em off aqui nós estávamos falando, não tem mais aquela coisa de falar dos corredores da Assembleia, enfim, mas como é que... Bom, isso só comprova a nossa reclamação que esse momento não é momento para fazer reforma tributária coisíssima nenhuma, né? Concordo contigo. Momento totalmente errado, né? Tem uma reforma tributária a nível nacional sendo debatida em Brasília, pandemia global, impostos aumentando, aí as empresas estão fechando, as pessoas estão perdendo emprego, a gente está preocupado se vai poder trabalhar ou não semana que vem e o governo manda um pacotão de reforma tributária. Está errado, né? Esse é o ponto número 1. A Assembleia está trabalhando à distância, então eu estou na minha casa, os outros deputados estão nas suas casas, e a gente se conversa como? Por telefone, por WhatsApp, não é a mesma coisa que um debate no plenário. Como é que é a situação da Assembleia Legislativa hoje? Depois eu quero falar sobre por que o governo está mandando essa reforma agora. Ele tem pressa para aprovar porque ele não quer que as alíquotas reduzam, né? Esse é o ponto. Então ele tem essa malandragem, aprova agora, ninguém percebe que os impostos iam reduzir automaticamente e já começa a pagar mais caro ano que vem. Essa é a grande malandragem dessa ideia toda. E como é que é a Assembleia lá? São 55 deputados. Desses 55, 13 são oposição, declaradamente oposição, o PT, o PSOL e o PDT. O PT tem 8, o PSOL tem 1, o PDT tem 4, então são 13. 2 são independentes, que é o meu partido, o Partido Novo. Eu e o deputado Fábio Osterman somos independentes, a gente vota favorável quando a gente concorda e vota contrário quando a gente discorda. Um grande exemplo disso é que o governo teve 2 grandes pautas até agora no governo. Ele teve a pauta das reformas e privatizações, que nós somos fortemente a favor, e agora ele está vindo com essa pauta da reforma tributária que nós estamos contrários no primeiro momento. Então, de acordo com aquilo que a gente concordar. E o resto, Alexandre, os 40 outros deputados, são em tese base do governo. Isso dá para o governo uma ampla maioria dentro da Assembleia Legislativa e um grande grupo de deputados que, se nada acontecer, eles vão votar junto com o governo. Só que dentro dessa base, os deputados também pensam, né? Os deputados não são idiotas, eles não são simplesmente mandados para fazer o que tem que ser feito. Não, eles pensam, eles sabem o que eles estão fazendo e eles sabem muito bem que esse projeto é um projeto de aumento de impostos. E a população tem pavor de aumento de impostos, o povo não aguenta mais pagar imposto, a gente agora está preocupado se a gente vai conseguir pagar as nossas contas, se vai ter emprego para todo mundo, essa é a preocupação. Se as empresas não vão quebrar, essa é a preocupação. E aí tu imagina ficar sabendo, ouvir falar que o deputado que tu votou aumento de impostos. Esse cara não vai ser extirpado da vida política. Exatamente. Por isso que eles estão também de olho nessa situação, eles estão preocupados com isso e não parece ser fácil a vida do governo lá dentro, tendo demonstrado claramente que é um pacotão de aumento de impostos. Então eu acho que, apesar de ser enorme a base, 40 deputados, como são projetos de maioria simples, ou seja, precisa da maioria dos presentes no plenário para aprovar, o governo tem uma chance, mas muitos deputados ali estão com o pé atrás e estão com receio.
Por isso que precisamos informar a sociedade, Exato, né? De exato. saber o que está acontecendo, o que, Exato. que é esse projeto, o que, que não é, como é que ele está. Enfim, na verdade teremos eleição agora municipal, isso impacta um pouco, não é? Mas importante mesmo é informar, né? Claro, é mostrar para a população, né? Nos falaram que ia ser temporário, depois nos falaram que era só mais 2 anos, e agora estão nos falando que vão só manter. Só manter o quê? Só manter aquele imposto que eles tinham aumentado. Então vai consolidar, vai tornar permanente o aumento de imposto temporário. Isso não dá. Sobre a questão desse aumento de alíquotas, eu acho que um post que tu colocou sobre a questão desses produtos. Que tu exemplificou lá, o gás de cozinha hoje é tanto por cento de alíquota 12. do ICM e agora, se passar, vai ter... Fala um pouquinho para nós isso, porque isso aí afeta todo mundo que está nos ouvindo, população em geral, né? Qual que é a ideia, né? Para tentar maquiar essa ideia de redução de um lado e aumento do outro, o governo ele vai deixar cair as alíquotas, aquelas que iam cair automaticamente, e está dizendo que ele vai reduzir essas alíquotas. Então o governo ele faz uma propaganda seguinte: o imposto da gasolina vai reduzir de 30% para 25%. A reforma tributária vai reduzir o preço da sua energia elétrica. Só que não é verdade, isso vai acontecer automaticamente, isso vai acontecer em dezembro. E aí eles vão aumentar em outros lados. O que eles vão aumentar? Tá? A grande tese deles é que agora vai se ter só 2 alíquotas para poder simplificar o sistema. Hoje a gente tem alíquota de 30%, 25%, 18%, 17%, 12%, 7%, é uma confusão, tem um monte de alíquotas. O que eles falam? Não, nós vamos reduzir o número de alíquotas, vai ser só 2, uma de 17% e uma de 25%. O grande problema disso tudo, são 2 problemas disso tudo. Primeiro, que isso não desburocratiza coisíssima nenhuma, porque o próprio governo dá bases de cálculo reduzida. Olha a confusão do sistema tributário. Eu posso pagar 17% de um produto que eu vendo a 100, bom, se eu vendo a 100, a alíquota de 17%, eu pago R$17. Hoje em dia, por exemplo, o diesel é 12%. Sim. O governo diz que vai aumentar o diesel para 17%, mas que não vai aumentar na prática os impostos, porque ele vai dar uma base de cálculo reduzida. Então o que ele faz? Hoje o diesel paga, se o diesel vende a 100, né, claro, um exemplo, ele pagaria 12%. Aumentando para 17% a alíquota, o diesel não vai pagar 17 sobre o 100, ele vai continuar pagando 12, mesmo com a alíquota de 17, que isso significa que o governo considera a base de cálculo menor. É uma confusão e só torna mais burocrático o negócio, mesmo tendo só 2 alíquotas. E aí todas as outras alíquotas que vão vindo 0 para 17%, essas são as problemáticas, porque isso aqui é justamente itens da cesta básica. E aí vai aumentar. Ovo, por exemplo. Ovo hoje é isento, ovo é 0. O governo quer botar 7% ano que vem, 12% no outro ano e 17% no outro ano. Erva mate hoje. Erva mate hoje eu não me lembro exatamente quanto que é, se é 12 ou se é isento, eu acho que é 12. Vai aumentar para 17%. Gás de cozinha, 12% esse ano, o governo quer botar 17% ano que vem. Medicamentos, 7% esse ano, o governo quer botar 17%. Então aí, ó, pessoa vai no mercado, qualquer cidadão santamarense que está assistindo aqui, tu vai no mercado depois da reforma tributária, pode ter certeza, vai ficar mais caro a tua carne, vai ficar mais caro o teu arroz, o teu feijão, vai ficar mais caro o teu mate, vai ficar mais caro o teu gás de cozinha, aí tu vai querer fazer um churrasco, toda aquela carne de churrasco ficou mais cara, aí tu precisa ir no mercado comprar alguma coisa, tu vai pagar a passagem para ir no mercado, o imposto do diesel vai subir para 17%, então vai ficar mais cara a passagem, muito provavelmente. O imposto sobre o medicamento que tu vai comprar vai ficar mais caro, vai aumentar e o teu dinheiro, vai sumir. E esse dinheiro vai todo pro caixa do governo. Só que aí o governo faz uma propaganda maravilhosa dizendo que vai reduzir da gasolina, da energia elétrica e das comunicações, quando na verdade isso vai acontecer esse ano sem a reforma. Esse é o problema, entendeu? E vai ter todos esses aumentos que eu tô mencionando. E o pior, né? Sim. Digamos que o cidadão ele tem um carro antigo que ele usa para ir no mercado. Que não pagava. Que não pagava, né? Pô, eu moro num bairro um bairro mais pobre, é um pouco mais longe o mercado, é um saco ir no mercado de ônibus, é uma confusão, é ruim. Aí eu tenho um carrinho que eu uso para ir no mercado, que ajuda a minha mãe, ajuda a minha avó, e esse carro não paga IPVA. Bom, Eduardo Leite quer te cobrar o IPVA, quer te cobrar mais caro das coisas que tu vai comprar, é horrível isso para todo mundo, é uma confusão. Sim. E aí depois ele vai te dar 30 pila no final do mês para dizer que compensou tudo isso. Resgo, na verdade, assim, a gente também agora, não que eu vou fazer um questionamento em defesa ao governo, pode fazer. Seja de qualquer partido, mas assim, agora tu vai entender a minha pergunta que eu vou fazer para ti. Por que está acontecendo isso? Porque nós sabemos que o governo do estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo, tu tem uma receita e tu tem uma despesa que ela é 2, 3
receitas do mês do governo. Quer dizer, ele quer ajustar e não fazer de forma correta, que eu sei que é mais doloroso, que vai mexer em muitas famílias gaúchas, que é a reforma administrativa, que é a reforma dentro dos funcionários públicos, não só do executivo, legislativo e judiciário. Eu estou te questionando isso porque eu sei que tu também já tocou isso num assunto lá dentro, e que isso no Rio Grande do Sul é a grande reforma estrutural que nós precisamos, e nenhum governo até hoje mexeu nisso. Então a gente sabe por que eles querem fazer isso, para manter grandes salários, que a gente sabe que no Rio Grande do Sul tem grandes salários, e isso ajuda famílias, faz com que gire o fluxo, mas uma hora ou outra nós vamos ter que mexer nisso, né, Rê? Para ser justo, o governador ele fez uma reforma estrutural em 2019 e início de 2020. Fez uma reforma estrutural que ele propôs, dizendo que ia economizar 25 bilhões em 10 anos, e depois a própria base do governo desidratou todo o projeto, reduziu e ficou em 18 bilhões em 10 anos. Deixou 7 bilhões aí na mesa, 700 milhões por ano. 7 bilhões em 10 anos, 700 milhões por ano. Sim. Exatamente o que ele quer arrecadar com o IPVA. Os cálculos do IPVA dizem que ele vai aumentar em 700 milhões a arrecadação com o IPVA. Então ele está buscando compensação. Então, se ele não tivesse feito aquela redução que ele deixou fazer lá, ele não precisava estar aumentando o IPVA da população. Vamos começar por aí, né? Tu está correto. O ajuste fiscal que a gente fala tem que ser feito. O governo não pode gastar mais do que ele arrecada, porque se o governo gasta mais do que ele arrecada, acontece o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente tem salários atrasados para os servidores, a gente tem estradas problemáticas, a gente tem escolas caindo aos pedaços, a gente tem uma desvalorização gigantesca de profissionais que deveriam ter boas condições de trabalho, como policiais, como professores. A gente tem todos esses problemas. A gente não paga as nossas dívidas, precatórios aí, quem tem dívida, o governo tem dívida com uma pessoa, essa pessoa pode esperar 20, 30, 40 anos e não vai nunca receber esse dinheiro. A gente tem impostos elevados, a gente tem empresas com dificuldade, e o governo vai virando aquele leviatã que só quer sugar para tentar conseguir ajustar suas contas e não consegue. Aí não consegue repassar os valores para a saúde, não consegue repassar valores para as prefeituras, não consegue equipar os hospitais, não consegue fazer nada direito. O governo precisa arrecadar quanto ele gasta. Só que, ao meu ver, o governo arrecadar, ele naturalmente começa a incomodar e a atrapalhar e a atravancar a economia. Quanto mais impostos se cobram, mais difícil é para as pessoas trabalhar e, consequentemente, pior é a vida da população. É claro isso. Então, o governo tem que reduzir seus gastos. É esse o ponto. Tem que reduzir seus gastos. Aí que está o grande cerne dessa situação toda. O que eu critico disso tudo aqui é que o governo poderia ter reduzido muito mais os seus gastos. Muito mais. Muito mais. Olha uma situação. Eu tenho esses números na cabeça. Quando a gente aumentou os impostos temporariamente lá em 2015, de 2015 até 2019, o aumento de arrecadação do governo foi de 4,76%. Aumentou em 5%, tudo aquilo que o governo arrecada. O governo arrecada mais ou menos 60 bilhões de reais por ano, aumentou 3 bilhões alguma coisa. Isso aumentou, que é o valor que eles dizem que vai perder agora se cair as alíquotas, né? 2 bilhões e 800. Quanto que aumentou de gasto do governo no mesmo período? Porque qual que era a tese, né? Vou aumentar os impostos um pouquinho por um tempo para eu poder reduzir meus gastos e fazer o ajuste e o governo sair do vermelho. Quanto que aumentou a despesa nesse período? Deve ser maior do que esse número, com certeza. 11%. 11%. Como é que a população vai achar normal e achar aceitável o governo dizer que o aumento de impostos é temporário para ele poder arrumar a casa e nesse período ele aumenta os seus gastos? É incoerente, né? Para mim, eu que sou cidadão, eu me considero enganado e eu me considero um palhaço nessa situação, porque aumenta temporariamente para ajustar os gastos e aí ele aumenta mais ainda os gastos. Aí ele pede mais 2 anos, eu não digo nem o governador Eduardo Leite, eu digo o governo em si. Sim. Ele aumenta mais 2 anos, porque não deu para ajustar, para ele fazer mais ajustes, e nesse período não dá para ajustar. Aí o que ele faz? Agora eu vou tornar permanente tudo isso e eu vou te enganar dizendo que é uma reforma tributária e eu vou te enganar dizendo que eu vou deixar reduzir algumas alíquotas e eu vou aumentar todo o resto para consolidar isso e jogar a conta para a população. É por isso que eu fico tão revoltado com isso, sabe? Eu sou um cidadão, afinal de contas, eu vivo no estado, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu quero o meu estado dando certo, não quero o meu estado com políticos que mentem para a população e depois jogam a conta para ela pagar. Exato. É por isso que eu estou muito revoltado com essa ideia de reforma. Nós queremos um Estado. Nós queremos um Estado. Não é a questão, mas um Estado que seja eficiente, né? Não isso que nós estamos discutindo da onde nós moramos, né? Porque, na verdade, isso
de tu não... Eu sei que é doloroso ajustar lá o calcanhar de Aquiles do Estado do Rio Grande do Sul. É muito dolorido, Gilberto. Eu acho que tu deve concordar isso comigo. Tem muitas coisas lá atrás que foram sendo construídas, que está aí na questão do gasto, que não foram corrigidas, e cortar isso de uma hora para outra afeta muitas famílias, empresas, cidadãos, entendeu? Mas uma hora ou outra nós vamos ter que mexer nisso. Né? É que o estado do Rio Grande do Sul tem 11,3 milhões de habitantes e 300 mil funcionários públicos. Impacta? Óbvio que impacta, mas Sim. assim, são os 11 milhões que pagam esses 300 mil e não o contrário. E esses servidores públicos, como o nome já diz, eles são servidores públicos, eles devem servir a população, eles devem prestar serviços para a população e não o contrário. Claro. Então, assim, o servidor público é importante, lógico que é. Um brigadiano é importante, o policial na rua ele tem que estar lá, o policial civil é importante, o professor é importante, é por óbvio, só que é o seguinte, o servidor público, ele não pode receber um salário 3, 4, 5, 6, 7 vezes maior do que a média da iniciativa privada, porque isso está sendo pago pela população, pelos nossos impostos. Tem funcionário que ganha 20 e poucos, 30 e poucos mil reais para uma função que na iniciativa privada ele ganharia 5, 6. Acontecem essas distorções, principalmente nos outros poderes, como tu mencionou. No Legislativo acontece muito isso, no Judiciário acontece muito isso, na Defensoria Pública acontece muito isso, no Tribunal de Contas, acontece. E tem uma situação que é por conta do ajuste do Estado, que o Poder Executivo acaba sendo o primo pobre, né? Ele tem que repassar os valores completos. O Legislativo está com salário em dia, o Judiciário salário em dia, Tribunal de Contas salário em dia, o Executivo com salário atrasado, professor com salário atrasado e policial com salário atrasado. Por quê? Porque não foi feito o reajuste dos duodécimos. Lembra desse debate? Claro. O Sartori trazia o debate e aí o governador Eduardo Leite não envia a PEC do duodécimo porque ele não quer se indispor com esses grupos, entendeu? E aí a gente fica nessa situação toda. Tem onde cortar, tem onde reduzir, só que o mais fácil é mandar um pacotão de aumento de imposto. Claro, o que eu fiz de questionamento aqui não eu acho extremamente importante num Estado eficiente ter o Legislativo. Claro. Ter um Judiciário participativo, que resolva as demandas e tal, todos os setores. Né? Agora, a gente vê discrepâncias muito grandes, que não são resolvidas nunca, né, José? É bom que tu deixe claro isso, né? A gente não está aqui criticando a importância desses poderes. Não, de maneira nenhuma. Nem dizendo que tem que ser extinto, não, pelo contrário. Eu só questionando digo, os seus gastos, os seus custos. Claro, eu sempre digo, todo o trabalho, seja o que for, e até o empreendimento, vamos dizer assim, o capital tem que ser, qual é a renda que aufere um capital? É lucro, tem que ganhar. Então quer dizer que essa semana saiu uma notícia da Apple que está com um patrimônio que é semelhante ao PIB do Brasil. É uma comparação que não dá para se fazer, né? Nominalmente mas é uma comparação... Sim, não, vamos dizer assim, é um fato, né? Não estou dizendo que tecnicamente está... Mas assim, é um fato que tu fica discutindo. Pô, claro, tem muitas outras perlangos aí que... É que o PIB não é o patrimônio do país, né? O PIB é o que se produziu naquele ano. Em um ano a gente produz numa Apple, como se fosse isso. Mas assim, para todo mundo entender, fica mais fácil, porque é um fato tudo escrito. Claro, tem outras discussões aí, enfim. Mas assim, essas coisas que a gente tem que começar a de fato, corrigir esses gargalos antigos, né? Mas eu não sei quem é que vai fazer isso. Riesgo, desculpa, mas a nossa conversa aqui está maravilhosa. Está acabando, Está acabando, estou me anunciando ali que eu tenho que estar. E assim, eu queria que tu fizesse então, para quem está nos assistindo, e eu acho que o nosso papo aqui foi uma riqueza incrível, informação, tu trouxe coisas pertinentes, bem pontuais, explicou. Né? Eu acho que todo mundo que nos ouviu entendeu muito bem. Eu espero contar contigo mais vezes aqui. Certamente. Porque isso é uma coisa importante que a gente tem que discutir para a nossa sociedade santamarense. Então eu queria que tu fizesse um fechamento em 2 minutos, se tu conseguir. Acho que sim, né? acho que sim. Às vezes eu sou meio prolixo, eu falo meio demais, né? Mas eu acho que... É que tu tá no meio político, então, enfim, mas se tu puder fazer um fechamento para nós aí. Bom, eu só tenho a agradecer pelo convite, Alexandre. Acho que foi um momento bom para a gente trazer isso para a população santamarense, que é quem vai ser afetado. Esse projeto, da forma com que ele foi enviado para a Assembleia, não tem o meu apoio. Sinceramente, eu não sou favorável ao aumento de impostos, em hipótese alguma. As consequências, como eu mencionei, são péssimas, tanto para a população quanto para o próprio Estado, né? Porque
aumento de impostos diminui a atividade econômica e ao longo prazo reduz o que o governo vai ganhar com isso também, reduz a qualidade de vida das pessoas. Por esse motivo que eu sou um grande crítico a aumentos de impostos e eu sou muito favorável à redução de impostos. Tanto que durante toda a minha campanha, durante toda a minha vida acadêmica na Faculdade de Direito de Santa Maria, eu sempre fui um forte defensor da redução de impostos, redução de burocracia, redução de coisas que o governo atrapalha a população para a gente poder viver a nossa vida, trabalhar nas nossas empresas, contratar pessoas, ser contratado, ganhar um bom salário. Acho que esse é o objetivo de todo mundo aqui. E eu acho que a gente tem que acompanhar tudo isso. Por isso que eu digo para todo mundo que está assistindo que vá atrás do seu deputado, que converse com o seu deputado, pode ser o deputado que for. Eu sei que aqui de Santa Maria, felizmente, o deputado Valdeci Oliveira também, apesar dele ser de um partido que tem uma visão de mundo quase que completamente oposta à minha, ele é do PT, eu sou do Novo, a gente está nessa linha, a gente concorda. Ele também é contra esse aumento de impostos, porque ele sabe muito bem que isso prejudica a população. Por isso que eu digo para todo mundo, vá atrás do seu deputado, fale com ele, pode ser o deputado que for, e mostre que vocês também são contra o aumento de impostos, porque assim, pagar mais não dá, a gente já está com muito problema para resolver, não dá para pagar mais impostos, o governo que reduz os seus gastos. Eu acho que essa é a linha, isso que eu queria trazer. Obrigado novamente pelo convite. Essas são as minhas opiniões aí, talvez eu não esteja certo em tudo, talvez eu esteja errado, mas acho que é um pouco de humildade também de trazer que eu posso mudar de ideia desde que eu seja convencido do contrário, mas no primeiro momento é isso que eu tenho a dizer. Não, muito bem. Então, esse foi o nosso Frente a Frente de hoje, conversando aqui com o nosso deputado estadual Giuseppe Riesgo, que representa aqui a nossa região, a nossa cidade de Santa Maria. Eu acho que foi um debate extremamente rico, né? Faremos mais vezes, já combinei aqui no ar com o Giuseppe, e claro que se a gente conseguir trazer outras pessoas, né, que tenham opinião sobre isso, será muito relevante aqui. Então esse foi o Frente a Frente de hoje, agradeço muito a presença do Riesgo aqui e até uma próxima oportunidade.